Então, esse decreto consta, seria bom vocês terem acesso. O que a LOAS fala da assistência social, quando ela preconiza direito do cidadão e dever do Estado. Só nessa fala a gente já percebe que se é um direito do cidadão e é um dever do Estado, ele vai se inserir aonde? Em uma política pública. Nesse momento ela ainda não era uma política pública. Ela estava caminhando, ela veio da caridade, ela foi reconhecida pela Constituição Federal e depois a LOAS ela já implanta algumas normativas para estruturar esse direito do cidadão. Então, quando ela delimita, ela aponta alguns caminhos, o sentido é o quê? Traçar uma progressão. A política de assistência social ela passa a ser construída. E é nesse sentido que estabelece a Política Nacional de Assistência Social, em 2004, ou seja, definido que a assistência social é um direito do cidadão, precisamos organizar esse serviço, afinal ele será prestado pelo Estado. Então a política de assistência social ela vem para dividir esse serviço por níveis de proteção, pela questão do território. Se ela vai ser prestada em todo o território nacional, ela tem que estar sistematizada, ainda que de modo sucinto. Então é aí que começa a se estabelecer os níveis de proteção, que vai caminhar para onde? Para norma operacional de assistência social, o tão conhecido SUAS, Sistema Único de Assistência Social. Quando nós pensamos em sistema, aí sim nós já estamos visualizando o que? Algo mais estruturado, sistemático, que possui vários braços, vários vieses. Então, e é aí que é estabelecido os níveis de proteção da assistência social. Esse cidadão, quando ele passa a ser reconhecido como um usuário da assistência social, ele tem que começar por alguma forma de atendimento. Então a assistência social, ela já diz o quê? Mas espera aí, nós temos dois níveis de proteção, proteção social básica e proteção social especial, que divide o segundo nível se divide em dois específicos, proteção social especial de média complexidade e proteção social especial de alta complexidade. Então já percebemos que com o direito da assistência social garantida ao cidadão, ela passa a ser estruturada, sistematizada, mas os serviços, os objetivos ainda não ficaram muito claros, que é o que a tipificação vai trazer para a gente, vai desvelar tudo isso. E aí continua nesse progresso, nessa linha histórica, como se fosse uma linha mesmo. Nós pegamos o caminhar da assistência social, iniciou lá em 1988 com a Constituição, em 93 com a LOAS, em 2004 com a PNAS, em 2005 com o SUAS, em 2006 nós temos o que? A Norma Operacional Básica de Recursos Humanos, ou seja, o próprio nome já diz, de recursos humanos. Ela passa a estruturar agora o que? As pessoas que trabalham na assistência social, o profissional que trabalha no CRAS, no Centro de Referência de Assistência Social. Quais os profissionais devem ter no CRAS? A norma começa a apresentar. Na proteção social básica, quais os profissionais que são necessários para executar esses serviços? A norma RH ela vai apresentar. Então são um caminhar histórico que nós precisamos compreender. E aí, nessa construção, para chegar à tipificação, tivemos as conferências, as deliberações, o plano decenal de assistência social, consultas públicas, entrevistas, porque a tipificação, caro aluno, não surgiu de repente. A tipificação ela foi uma necessidade, ela foi construída ao longo dos anos, tentando sempre aprimorar a assistência social. Quanto mais amarrada, sistematizado esse serviço, melhor vai garantir o direito desse cidadão, melhor vai ser a minha prática como assistente social, a prática da instituição que oferece esse serviço. Então, quando nós chegamos na tipificação, afinal, qual é o principal objetivo da tipificação nacional de assistência social? Aquele livrinho verde que também consta em anexo para vocês, né? Afinal, o que é essa tipificação? O principal objetivo da tipificação veio para estabelecer uma matriz padronizada dos serviços socioassistenciais. Ou seja, a tipificação ela veio para deixar claro o que é de assistência social e o que não é. Vamos supor, eu falo que eu sou uma entidade que executa atividade de assistência social na proteção básica.
Então, peraí, eu pego a tipificação. Qual serviço que o senhor executa, professor Leandro? Eu executo serviço socioeducativo, de inclusão social, de atividade. Tá. Então o senhor atua no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos? Mas de contra quantos anos? Qual é o público do senhor? Então nós percebemos que a política ela está mais sistematizada. Mas por quê? Antes, quantas instituições se alegavam sendo de assistência social e não eram? Quantas instituições desenvolviam atividades específicas da educação, específicas da saúde, mas dava uma gratuidade, um serviço gratuito lá para o cidadão e falava que era de assistência social e era conveniada para esse serviço. Então, quem perde? As instituições que prioritariamente têm como foco a assistência social. Então, por isso que a tipificação ela contribui nessa sistematização, porque torna mais claro o que é de assistência e o que não é de assistência. Então, ela padronizando os serviços, ela deixa claro o que é da proteção social básica e o que é da proteção social especial de média e alta complexidade. Mas tiveram avanços com a publicação da tipificação? Quando nós paramos para pensar, professor, mas tantas instituições perderam o convênio, o cofinanciamento para executar a atividade, tantas criancinhas que eram atendidas, né, porque recebiam benefício da assistência social, mas é aí que nós precisamos ter um olhar mais crítico, aprofundar a leitura na tipificação, aprofundar a leitura nas legislações anteriores, na política de assistência social, porque ela define o que é competência da assistência social, quais são seus serviços, o que deve ser caráter continuado, ou seja, ela projeta que o cidadão, quando ele é atendido, quando ela fala que tem que ter um caráter continuado, tem que ter uma avaliação desse serviço. Esse usuário não pode ser atendido para sempre, porque senão vai cair lá na caridade, no assistencialismo, vai entravar o desenvolvimento dessa pessoa, o desenvolvimento dessa família. Por isso que deve ser sistematizado o serviço. Então, ela possibilita a mediação de indicadores, define qual a qualidade desses serviços. Porque isso é importante, pessoal, tanto para a nossa prática profissional, para a prática institucional, quanto para a política. Porque se uma instituição, suponhamos, do terceiro setor ou até mesmo estatal, se propõe a desenvolver uma atividade assistencial, ela vai contribuir, querendo ou não, contribui ou, pelo contrário, ou não contribui no desenvolvimento da política. Como que eu sei que ela está contribuindo ou não? Através desses indicadores, medindo a qualidade desses serviços, comparando, seguindo parâmetros. Então, não, essa entidade está desenvolvendo realmente os objetivos que são previstos na tipificação? E por que o serviço não está dando certo? Algo está errado. Então, já é um novo viés que a política de assistência social caminhou. Porque ela cria identidade para o usuário, que até então encontrava dificuldade em reconhecer quais eram seus direitos. Às vezes o usuário ele não sabe que ele tem direito ao Bolsa Família, ou então é um idoso que está lá na casa dele, que às vezes ele está entrando em depressão, não sabe o que fazer. No CRAS, no Centro de Referência de Assistência Social, tem grupos para idosos. Mas como que chegou-se a todo esse trabalho, esses serviços oferecidos? Foi para a noite para o dia? Não. Foi estruturando, estudando, pesquisando. E é por isso que a tipificação é tão importante. Quando nós falamos em trabalho socioassistencial com o idoso, tem todos os objetivos, todas as ações, o que é necessário articular. Ela padroniza para garantir que esse idoso tenha os seus direitos garantidos e que ele obtenha uma progressão durante os serviços no CRAS. Na tipificação, eu gostaria que vocês se atentassem, logo no início, à matriz padronizada para as fichas de serviços socioassistenciais. Porque é o início, é como se fosse um sumário. Essa padronização, ela vai para todos os serviços, ela vai para a proteção básica, ela vai para social especial de alta complexidade, de média, porque é necessário, pessoal, que se crie, além de instrumentos, que se crie um linguajar técnico. Porque se nós somos técnicos, se a assistência social ela é uma política, ela precisa ser aprimorada. Então, vamos supor que lá no CRAS, que é um órgão estatal, as pessoas tenham compreensão das questões técnicas, dos nomes, do linguajar utilizado na assistência, mas e as ONGs cofinanciadas?
Será que todas conseguem mensurar esse linguajar técnico? Essa postura? Às vezes não. Vamos pensar num território nacional brasileiro, ele é muito amplo. Então, por isso que logo no início, a tipificação ela estabelece uma padronização já dos nomes para conseguir relacionar com os serviços. E é isso que eu peço que você, caro cursista, se atente a essa primeira etapa.